3h53, 3h53, Éden Duarte, aqui conosco, recebendo também nosso querido amigo Edgar Miguel, para mais uma boa conversa por aqui. Edgar, boa tarde, querido, seja mais uma vez bem-vindo à Jovem Pan. Boa tarde, Pitoli, a todos da bancada, a Éden também, uma alegria estar aqui novamente. Para nós também, Edgar. Éden Duarte, Edgar Miguel, na sua escuta. Boa tarde, Edgar. Mais uma quinta-feira. Sempre é bom conversar contigo, com os ouvintes da Jovem Pan News Bauru. Hoje o Pitoli fez uma brincadeira de início falando sobre o dia, né? Esse dia é um dia muito importante. Não é o dia que o Pitoli fez a brincadeira, mas é o dia correto, o dia do doador de sangue. E a gente mas, sabe Éden, o dia que eu falei também é correto. Não, tudo bem. Bom. Mas a minha provocação não é em cima disso, não. Bom, eu entendi. A não ser que o meu vizinho, que estava colocando um som até agora há pouco, resolva colocar. Ele devia estar comemorando o dia dele. Estava com um som alto. Louco! Mas vamos lá falar de coisa importante de verdade. E então, o dia do doador de sangue. E a gente sabe que sangue é vida, salva muitas vidas. E eu tenho uma frase aqui, eu não vou falar o nome do autor da frase, porque ele não é brasileiro, é Sangamitra. Nome diferente pra caramba, mas é isso aqui. Ele diz o seguinte: não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Eu vou repetir. Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Doando sangue, a gente doa a vida. Não é verdade, Edgar? Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Éden. Puxa, esse conceito, né, mais do que uma frase, é fantástico, de fato. O que a gente vai colocar nos nossos dias, né? Os dias são como caixinhas, né? Que nós temos aí, talvez, milhares de caixinhas durante uma vida. E a vida nos pergunta com isso, nos oferecendo uma caixa vazia, nos pergunta o que nós vamos colocar dentro dela. Notem o tamanho da nossa responsabilidade. E notem que a gente precisa repensar naquele pensamento tão comum que fala assim: puxa, a vida me trouxe isso, a vida me trouxe aquilo. A vida trouxe um monte de caixinhas, elas são diferentes, não tenha dúvida, mas ela está te perguntando o que você vai fazer com as caixinhas, né? E doar sangue é uma das ações muito interessantes, porque você beneficia alguém que jamais você conhecerá ou saberá que fez, né? É um exercício para nós que doamos muito transcendente até, tá? Porque você exercita uma fraternidade muito calcada numa fraternidade superior, né, que o Cristo, inclusive, comenta, de você nunca esperar um retorno. E por que será que a regra é não esperar retorno? Porque o que a gente recebe quando há o retorno não é tão importante, nem tão bom, nem tão significativo do que aquilo que você recebe de você mesmo, ao se autoadmirar por ter sido capaz de fazer um bem, né? Então isso muda a perspectiva de uma forma brutal, né? E eu quero retomar a questão: que tipo de vida nós estamos colocando nos nossos dias? Essa devia ser uma pergunta assim que a gente acorda. O que eu vou colocar no meu dia hoje de significativo, no mínimo para mim? No mínimo. E fundamentalmente para a minha coletividade. Edgar, eu descobri o que é doar sangue, eu tinha 35 anos. Minha filha é pequena, minha filha devia ter 2 para 3 anos. Eu trabalhava na 94 e naquela manhã, eu apresentava ali o Ritmo da Manhã, naquela manhã chegou um recado para mim, vindo da recepção da rádio, de que havia na portaria um pai desesperado em busca de doadores de sangue do tipo A negativo, meu tipo sanguíneo, A negativo, em função da filha que estava internada por conta de um acidente e precisava de doadores para, inclusive, transfusão sanguínea e tal, um negócio meio complicado ali.
E eu vi o desespero daquele senhor, que na época não tinha a facilidade que a gente tem para comunicar, embora eu esteja falando de 2008, 2009, não havia essa facilidade de comunicação que nós temos hoje. Não havia Facebook, não havia Messenger, provavelmente, não havia WhatsApp, com certeza. O que nós tínhamos ali era um SMS, poucos tinham celular com a disposição de... Enfim, a dificuldade fez aquele senhor se dirigir até a porta da rádio com um bilhete já impresso, um recado já impresso, pedindo doação em nome da filha dele. Edgar, eu nunca havia me preocupado em doar sangue. Nunca havia me preocupado em doar sangue, nunca. Aí, diante do desespero daquele senhor, eu fui entender o que eu poderia fazer por aquele senhor que ali estava, pela filha dele, e a partir dali por centenas de vidas, porque desde então, trimestralmente, eu dou o sangue. Perfeito. Agora, precisa de um despertar para esse doar. Sangue ou qualquer outra coisa, a caridade, o amor, a sua ajuda, enfim, precisa de um despertar, viu, Edgar? Poucos têm no DNA esta veia da caridade, né, do ajudar, tal, do voluntariado. Poucos têm. Outros, muito provavelmente que nem eu, um chacoalhão, me vi diante da possibilidade de doar. É verdade, Vitória, é verdade. E muitas vezes a caixinha do dia nos ajuda bastante, né? Eu acho que eu nunca falei aqui, mas eu adoro o fundo do poço. Sabe quando a pessoa chega no fundo do poço? O fundo do poço é um lugar muito interessante, né? Porque você tem a possibilidade, a altíssima chance de mudar a sua vida de forma brutal para melhor, né? E o fundo do poço, ele chacoalha tudo. Não sobra nada, né? Às vezes eu torço para que a gente chegue logo no fundo do poço, porque aí as perspectivas são excelentes, sabe, Vitória? O fundo do poço é um bom lugar. É como se tivesse a oportunidade de escolher o caminho novamente, né? Sim, aonde aqueles medos ou aquela sensação de perda desaparece porque você já perdeu tudo. O fundo do poço você não tem nada, você está nu e sozinho, é o deserto, né? Ir para o deserto é ótimo, não literalmente, mas figuradamente. É melhor, é bom ir para o deserto. Eu torço para que a gente vá logo, para começar a viver logo, né? Nós temos tempo para uma rápida história? Sim, História? por favor. Tem uma história, eu não sei quem, eu não vou saber o autor, me desculpem. A pessoa estava caminhando e ele chega numa cidade que ele nunca tinha ido, e você sabe que muitas vezes a chegada da cidade, a entrada, tem um cemitério. E nessa também havia. E ele entrou no cemitério, passando ali, e ele achou muito interessante, porque a maioria das pessoas que estavam ali, né, dos túmulos, em vez de contarem anos, contavam dias. A maioria das pessoas tinham vivido dias, segundo a plaquinha ali em cada túmulo. E ele achou muito estranho. Entrou na cidade, tinha as pessoas normais lá dentro, e a primeira que ele encontrou, ele perguntou, mas olha, o cemitério, por que ali eu percebo que as pessoas morrem muito cedo aqui? Ele falou, não, a gente morre nos dias normais, né, no tempo normal. É que nós temos o hábito de colocar no túmulo apenas os dias que a gente viveu, de verdade. Quantos dias a gente já viveu, de verdade? Edgar, e no alto da minha rebeldia, eu me lembro que Lobão gravou um álbum e ele tinha uma música do Lobão chamada Decadência, Veca Elegância, não sei se quem conhece aqui, e no meio dessa letra tem uma parte que diz o seguinte, viver 10 anos em 1000 ou 1000 anos em 10, né? E no alto da minha rebeldia, disse uma vez para minha mãe, Dona Eunice, falei assim, eu quero viver 1000 anos em 10. Quero uma vida louca, tipo, correndo e tal, não sei o quê. Acho que meus pedidos foram atendidos, porque a minha vida é uma pancadaria, né? Mas naquele momento de rebeldia, eu olhei e falei assim, 1000 anos, aliás, 1000 em 10, 10 em 1000, isso vai ser um marasmo, né? Vai ser um tédio, vai ser um negócio ruim. Mas tem gente que se identifica com esse formato, né, Edgar? Sim, Vitória. A vida ela não é homogênea, né? A vida não é a mesma vida para ninguém. Cada um vive uma vida absolutamente particular, absolutamente única. Única. E a gente tenta imitar os outros. Uma perda de tempo, uma bobagem, não precisamos. Porque, assim, só eu posso ser eu, Vitória.
Só você pode ser você, ninguém mais pode. E a gente quer ser outra pessoa que já existe. Uma bobagem. Eu acho muito mais interessante que a gente continue sendo único, para que a nossa contribuição seja única. Queria fazer mais uma indagação, uma constatação, Edgar. A primeira é, você falou a respeito de Jesus, de Deus nos dar a vida, nos dar os dias, e um dos santos que eu mais me identifico é São Francisco de Assis, e que ele dizia, é dando que se recebe. Exato. Mas a oferta que Deus nos dá é uma oferta na casa dos 1000. São 86.400 segundos cada dia que nós recebemos. E nós gastamos esses 86 mil, porque a gente não tem jeito. A cada dia, a cada virada dos 23h59 para o 00, você tem mais 86.400 segundos para viver. Basta a gente querer viver bem esses 86.400 segundos, não é verdade? E eu percebo que a gente leva a vida. A maioria de nós leva a vida, né? E é por isso que eu encontro pessoas... Eu conheço uma pessoa que ela entrou em depressão aos 60 anos porque ela descobriu que ela fez 60 anos. Notem que a gente demora 60 anos para fazer 60 anos. Não é uma surpresa. Mas para muita gente porque a gente muitas vezes vive dormindo. Vive adormecido num ciclo, num automatismo brutal. Né? Brutal. Isso não é viver, isso é sobreviver, como os animais. Os animais são automáticos. Não vamos entrar nessa questão, mas de forma geral, né, eles vivem dentro de um automatismo imensamente maior que a gente. Nós temos a possibilidade de sermos conscientes e de tomarmos decisão. Quando nós não tomamos decisões, a gente mergulha numa inconsciência e não vive mais, apenas sobrevive. Isso é muito triste. Viva a vida, Edgar. Oi? Viva a vida. Viva a vida, Vitória. E aí, só para fechar, acho que nós estamos no final, também o Cristo disse, eu vim trazer vida e em abundância. E eu acho muito curioso que ele disse para uma plateia supostamente viva, né? Querendo nos dizer que não, nós estávamos ou estamos sobrevivendo. Quem é de nós, pergunto, que irá viver de mesmo? Boa semana, Edgar. Muita luz para todos, muito obrigado. Obrigado, querido. 4 horas e 6 minutos, 4 e 6.